Quem olha de longe fica com a impressão de que o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro, ambos infectados pelo vírus de 2022, perdem o rumo. Se fosse só isso, seria menos ruim. O problema é que o rumo do relacionamento da dupla é o rumo da crise. Menos de 24 horas depois de declarar que cogita desmembrar o Ministério da Justiça, tirando do Sérgio Moro a área da segurança pública, o Bolsonaro diz que a chance disso acontecer é zero. Aí as pessoas dizem, o presidente recuou. Isso é um engano. Na frase seguinte, o Bolsonaro esclareceu que essa é apenas a sua posição momentânea. Não sei o amanhã, porque na política tudo muda, foi o que disse o presidente. Então ficou entendido que na relação com os seus subordinados, mesmo os que se iludiram com o título de superministros, o Bolsonaro continua sendo a favor de tudo ou absolutamente contra qualquer outra coisa, desde que os auxiliares compreendam uma peculiaridade, uma particularidade do presidente. O Bolsonaro não nomeia ministros, ele recruta súditos. Então, e no caso do Moro, o Bolsonaro se meteu numa enrascada, porque tendo ciência de que o passado político da primeira família estava encostado ali em rachadinhas e nas relações perigosas com o Fabrício Queiroz, com milicianos, o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro para cuidar do combate à corrupção e ao crime organizado. Agora ele tenta cortar as asas do ministro. Ironicamente, o Sérgio Moro contribui para a própria fritura, porque ao permitir que a sua reputação fosse utilizada politicamente, o Moro esqueceu de traçar limites dos quais ele não recuaria. Ele se imaginou portador de uma carta branca, agora descobre que, na verdade, ele é daltônico, descobriu isso no terceiro mês do governo, quando o Bolsonaro ordenou que ele desnomeasse uma especialista em segurança pública, a Ilona Szabo, que ele tinha nomeado para uma suplência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bolsonaro, um dia depois da nomeação, mandou desnomear. Desde então, o Moro virou um colecionador de humilhações. O Bolsonaro evoluiu da fritura para uma coisa muito parecida com um esquartejamento. Ele arrancou o braço do COAF, ele manteve os dedos da Direção-Geral da Polícia Federal, mas substituiu o anel da Superintendência da PF lá no Rio de Janeiro, onde o Flávio Bolsonaro está enfrentando lá a sua tormenta judicial. Quer dizer, agora ele adia a amputação da segurança pública, parte do Ministério da Justiça, mas ele condenou o Sérgio Moro a verificar diariamente os parafusos da sua cadeira. Tem um detalhe aí que é preciso levar em conta. De ontem para hoje, quando nesse intervalo o Bolsonaro deu aí um verdadeiro cavalo de pau, né? Houve uma avalanche de reações nas redes sociais, que as redes sociais são o habitat natural do Bolsonaro. Ele parece passar a madrugada plugado no computador, verificando as reações. E as reações foram muito negativas para ele, mais favoráveis ao Moro, de pessoas preocupadas, inclusive da tribo dele, preocupada com a hipótese de o Moro ser dispensado ou de ser empurrado para fora do governo a partir de um descontentamento nascido desse eventual desmembramento da pasta. Então, algo que pode ocorrer em relação ao Moro e ao Bolsonaro é que, em função da grande popularidade do Moro, maior do que a do presidente, eventualmente, num desfecho desfavorável dessa crise eterna que os dois alimentam, essa briga de gato e rato, num desdobramento desfavorável para o Sérgio Moro pode sair de um modo que acabará fritando o próprio Bolsonaro, porque dependendo, se ele sai, por exemplo, chutando a porta e dizendo, suponha que ele diga, estou saindo porque não me deram ferramentas para executar o que eu sei fazer de melhor, que é combater a corrupção. Ele aí estará carbonizando a imagem do Bolsonaro, que já não anda bem nessa área de combate à corrupção. Então, há um jogo intrincado aí, de fato. Ninguém sabe quem pode perder mais nessa briga. Então, daí as idas e vindas. E agora acho que o Bolsonaro deveria aquietar o facho, lembrar que ele ainda tem 3 anos de governo pela frente e deixar as pessoas trabalharem.